posts feitos, cara. Não dá, não tem como. E aí eu vejo uma coisa que eu fico muito bravo. Que legal que tá falando esse assunto. Eu gosto de falar isso, cara. Eu fico muito bravo assim, ó. Ah, não precisa criar conteúdo. Eu falo, cara, como não precisa criar conteúdo? Você faz isso aqui, um conteúdo, um baita de um conteúdo. Pra que eu vou seguir um cara se ele não cria conteúdo? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Porque é a mesma coisa que eu chegar na tua loja de roupa, não tem roupa. É. Ah, eu não vim aqui comprar, não tem. Não tem. O que você quer? Ou Eu quero um pensa casaco. isso. Aí eu vou lá dentro do estoque e pego. Eu falo, não. Se eu for seguir, ganhe não sei quantos mil seguidores sem postar conteúdo, mas pra quê? Sério que tu já viu esse conteúdo aí? Porra, eu já vi. Ah, mas aí os caras vêm comprando isso aqui, né? Eles fazem. Não, é que assim, eles fazem conteúdo pra dizer que não tem que fazer conteúdo. Fala, meus parceiros, seus lindos! Fala, meus parceiros! Chegou o dia! Cara, eu te acho um cara tão calmo, velho. Hoje nós vamos fritar a cabeça junto aqui, cara. junto. Bora, vamos pra cima? Bora. Galera, eu estou de frente agora com o maior fisioterapeuta, influenciador digital do Brasil. Cara, Kenner. Esse cara é um fenômeno. A gente vai falar sobre rede social, Instagram e como você se torna maior aí nessa plataforma que, cara, eu acho que é tudo de bom, né? Tem como, Kenner? Não tem como. Não tem como tá fora dela? Não tem como. Kenner, cara, hoje nós vamos estreitar muito mais a nossa relação. Eu te conheci, eu acho que foi no Conrado, né? Foi. Foi no Conrado, nós estávamos no treinamento no Conrado. No Conrado a gente se conectou Se mais. conectou mais, né? Conheci ali do Joel, de vista ali. A gente conheceu lá, a gente conversou mais. Foi. E Deus lá eu comecei a te acompanhar, cara, os meninos da minha produção que a gente é apaixonado pela forma que tu trabalha nas tuas redes sociais e quanto valor tu entrega para as pessoas. Então a gente vai falar sobre isso aqui. Eu gostaria que você apresentasse para a minha audiência dos meus ParsaCast aqui e falar um pouco sobre o que eles podem esperar do Kenner, que veio lá de Sorocaba, velho. Eu sempre confundo Sorocaba com o Ribeirão, mas não sei porquê, velho. O cara veio lá de Sorocaba pra trocar essa experiência incrível junto com a gente aqui na mesa do meus ParsaCast. Vamos que vamos. Tá contigo, meu irmão. Então, primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado pela Uma oportunidade honra, de falar com a tua turma. Então, meu nome é Kenner, eu sou de Santos, cidade do Bigodinho. Inclusive, ele falou de um cara que ele trabalhou, que eu escutei ele falando, e eu atendi esse cara. Sério mesmo? Atendi esse cara da GR, ele foi meu paciente. Que legal, cara. Então, eu sou de Santos, sou fisioterapeuta, me formei em 2005. Sempre fui apaixonado pela fisioterapia, pelo exercício, pela cura, pelo movimento. Então, minha história começou aí, na fisioterapia, né? E eu sempre gostei de ajudar as pessoas, né? Eu entendi que eu gostava de ensinar, né? E nessa época, 2005, quando eu me formei, quando eu comecei a dar curso, assim, 2009 para 2010. Inclusive, uma das minhas primeiras aulas foi com o Joel, né? A gente tem bastante conexão, assim, em momentos importantes das nossas vidas, assim. Teu amigo de amigo mesmo, né? Amigo, Amigo mesmo, né? Muita gente fala assim, né? Ah, como é que é ser amigo do cara? Eu falei, não, eu era amigo dele antes de tudo isso. Então, minha primeira palestra, assim, foi com ele, né? Mas como que foi, assim, tipo, vocês dois juntos ou tu foi... Ele te convidou ou tu convidou ele? Ele dava aula pra faculdade. Legal. E ele queria que eu falasse com a turma dele e tudo mais pra... Acho que era de reabilitação, alguma coisa assim. Nossa. Então, ele me chamou pra dar essa aula pra ele. E foi uma das minhas primeiras, assim... Foi quando eu comecei a minha história como palestrante, como... além de fisioterapeuta, um educador, né? Que ensinava as pessoas. Beleza. Então, em 2009 para 2010... Em 2010, eu conheci o método Pilates, que foi o método que transformou a minha vida também. Em 2010, eu conheci o meu sócio, que na época não era sócio. Eu comecei a trabalhar para ele, que é uma empresa que chama Vol Pilates. Uhum. Então, em 2010, eu comecei a trabalhar para a Vol Pilates. E quando foi em 2011, foi quando eu comecei a ver os meus posts no Facebook, às vezes que aparece, né? Caramba, 2011, cara. 2011. 2011 eu já comecei a criar conteúdo. Legal.
que era no meu estúdio. O meu estúdio de Pilates era dentro da minha casa, num espacinho de 17, acho que era pelo menos o tamanho desse lugar aqui. Era um estúdio de Pilates, imagina. Aqui é uma mesa, um podcast, era um estúdio de Pilates, que eu atendia 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Caramba, velho. Mínimo, né? Espaço pequeno. E dentro da minha casa. E aí, lá, eu já comecei, eu lembro que eu tinha umas fotos, eu explicava o que era o que eu tava fazendo. De vez em quando eu fazia uns vídeos ali explicando o que eu tava fazendo. Então, eu comecei lá. Eu lembro que perguntava, mas por que você faz isso? Eu falei assim, sei lá, é um negócio que eu acho legal e quero dividir com a galera. E foi assim que eu comecei. Foi assim que eu comecei, bem amador, bem do jeito que dava, igual o Bigodinho falou, começou do jeito que dava. E desde então nunca mais parei. Então, a minha história, assim, na fisioterapia tem muita coisa, né? Mas a gente vai focar aí nessa questão da produção de conteúdo. Então, comecei assim nessa época, em 2011. Início de conteúdo foi essa época. Mas, antes da gente entrar nesse papo aí, que eu tenho certeza que a gente vai trazer bastante coisa pra ajudar a galera. Cara, eu gostaria de saber da origem. Quais são as origens do Kenner? De onde tu veio, Kenner? Assim, por que tu escolheu fisioterapia? De onde... Quem era o Kenner lá, novinho lá, velho? 16, 17 anos. Como que foi essa trajetória pra chegar até a fisioterapia? Antes de entrar nas redes sociais, que tu, pra mim, tu é case e domina hoje. Vou voltar um pouco mais. Isso aí. É isso que eu quero saber. Mais. Eu gosto de saber a história. Aí sim, sua origem. Por que esse cara se tornou isso, velho? Desde que eu me conheço por gente. Sabe quando você lembra a sua história, quando você começa a lembrar a sua vida? Eu tava dentro de uma academia. Meu pai... Desde pequenininho, sim. Desde pequenininho. Meu pai é professor. Top. Ele foi professor, então ele tinha uma academia. Trainer, assim. Legal. Ele tinha uma academia, que inclusive, olha que curioso, é a minha primeira aula de Pilates. Fiz o curso e tal. Mas a minha primeira aula de Pilates, que a gente chama no estúdio, foi nesse lugar que ele tinha academia. Mas assim, foram... Não. Foram várias coisas, depois que ele vendeu, foram várias coisas lá. Aí depois voltou a ser academia e teve um estúdio de Pilates. Mas assim, quando eu tinha uns 5 anos, acho que menos, ele já vendeu. Caramba, muito. E depois, quando eu tinha 21 anos, 21, deixa eu ver. Eu fiz o primeiro curso de Pilates em 2010. E eu tinha essa idade em 1990. Então, em 90, que ele não tinha mais academia, e fui dar essa aula ali em 2010. Olha que loucura. Então, minha história começou assim, cara. Eu acho que tenho certeza que eu optei por essa área de cuidado pelo fato do meu pai ser um professor de educação física. Eu decidi pela fisioterapia, né, que são áreas bem parceiras, bem irmãs. Então, minha história começou aí. Sempre gostei dessa parte, sempre gostei do exercício, sempre gostei de esporte. E o meu sonho era ser um fisioterapeuta de atletas, né? E eu acho muito assim, uma coisa assim, pô, você tem um sonho, cara, vai. E foi o que aconteceu. Eu tinha, na época, o Joel nadava ainda, em 2007, e eu cheguei pros caras e falei assim, ó, eu atendo vocês aí. Era um negócio, tipo, ridiculamente barato, mas só pra eles me conhecerem, meu trabalho. Sim. Isso em 2007. Em 2007, eles falaram assim, cara, eu quero que você vá com a gente pro Rio de Janeiro. Legal. Porque eles iam ter a competição principal, que chamava, na época chamava Troféu Brasil. Era o principal campeonato de natação que tinham 3 campeonatos. Esse era o primeiro do ano. Quero que você vá com a gente. Aí eu falei, beleza. O que fez? O quê? Eles querem falar assim, não, preciso do quê? Não quero que tu vá. Porque eles te chamaram, eles te escalaram, né? O que fez eles fazer isso, assim, no teu ponto de vista, olhando pro Kenner? Eu acredito que era resultado. Mas qual que era o resultado que tu entregava? De aliviador. Tirador deles. O resultado era tirador deles. E em 2007, e aí tem uma história muito legal nesse campeonato, porque eu não tinha dinheiro pra ir. Falei, cara, não tenho dinheiro pra ir. Os caras, não, eu te pago o teu ônibus. Eu falei, beleza. Tem um amigo meu que mora lá, eu fico na casa dele. Mas, pô, de repente, se eu fosse com o ônibus de vocês, já ia economizar uma grana, né? Sim.
Aí eu cheguei pra diretora e falei, viu, posso ir junto? Ela falou, não. Tá, beleza. Vou dar um jeito aqui e tal, beleza. Eles fizeram uma vaquinha lá e, ó, Kenny, tem uma grana aqui pra você e vambora. Beleza, fui de ônibus de linha. Quando eu cheguei lá, não lembro se foi no segundo ou terceiro dia, um dos melhores caras da equipe, que chama Felipe Lima. Ele A tava equipe era de natação. natação. É. Muito bom. O Joel tava, nesse aqui, ele andava, inclusive. E o Felipe Lima, ele tava com um torcicolo, tava travado. E ele tava pra bater recorde, tava pra pegar vaga no Pan-Americano. Ele tava travado do pescoço. Aí os caras falaram assim pra mim, se tu melhorar esse cara, a galera vai te olhar diferente. Falei, manda pra cá. Contigo, assumiu a responsabilidade. Manda Pegou pra cá. ti. Aí você fala assim, Kenny, o que tu fez? Sei lá, cara. O que eu fiz? Eu ia te perguntar isso agora, velho. Sei lá, não sei. O que tu fez, Não velho? sei, cara. Não sei, eu sei que atendi ele 1, 2, 3 vezes. Eu atendi ele na quarta, na quinta, na sexta foi a prova dele. Sexta de manhã. Sexta de manhã ele vai... Pá! Recorde. Sul-americano. Eu tava na arquibancada, o técnico dele olha pra mim, ele vira de costas assim, olha pra mim e fala assim, essa é tua. Legal, cara. Cara, aquilo... No outro dia, pumba, recorde. Aí ele vem e me abraça. Aí a diretora, viu? Se você quiser voltar com o ônibus, pode voltar. Ah, o resultado! Aí o resultado fala alguma coisa, né, meu querido? Caramba, velho. Não existe isso aí, cara. O resultado Exato. diz tudo, velho. E assim, era o sonho que eu tinha, trabalhar com esporte. Então, em 2008, isso foi em 2007. Em 2008, eu sou chamado para trabalhar na natação do Corinthians. Na natação profissional do Corinthians. E vou para realizar meu sonho. Vou para morar lá, fico lá por 4 anos. Trabalhando na fisioterapia, na natação. Sempre sou grato às pessoas lá, o Carlão, que é o Carlos Henrique Mateus, ele me abriu os passos, assim, e confiava 100% em mim, qualquer coisa. Ele, faz o que tem que fazer. E de 2008 até 2011 eu fiquei lá com eles, atendia todas as equipes. Então, o que eu falo sobre o sonho, né? Eu tinha um sonho de viajar. Então, eu viajava com eles. Eu era o fisioterapeuta oficial da equipe. A gente viajava junto. Era uma coisa que eu sempre quis. Viajar com o esporte e tal. E aí, em 2014, eu volto. Aí eu saí para trabalhar com Pilates. 2014, como eu sou lá de Santos, né? O dono da universidade, que é o Marcelo Teixeira, eu atendi a filha dele, a esposa dele. Ele também, quando ele tinha dor, ele me procurava. E aí ele falou assim, porque a faculdade, a Unisanta, né? Que é a universidade que eu trabalhei como fisioterapeuta na natação, tem a faculdade de fisioterapia. Então, os atletas da natação iam buscar fisioterapia lá. Mas buscar aí... o tratamento. Buscar o tratamento, Legal, Os atletas iam lá. Mas aí, esse cara falou assim, não, a gente precisa de um fisioterapeuta para a natação. E aí ele foi me buscar. Ele falou, quero você na equipe. Aí não tinha como rejeitar. Era uma coisa que eu... Tava ali o sonho falando, vem de novo. Então fiquei mais 4 anos também trabalhando com a equipe. E aí nessa época aí já produzia conteúdo, já fazia conteúdo. Aí já tava lá tava na meados internet. de 2011. Isso foi em 2014. 2014 até o final de 2018. Eu fui fisioterapeuta da equipe da Unisanta também. Ok, a gente tá falando aqui que tu é um fisioterapeuta, né? Cara, que já falou pra nós que entrega resultado aqui. Mas o pessoal deve estar perguntando ali, cara, o que que isso tem a ver com vendas? O que que isso tem a ver com negócio? Por quê, cara? Porque aqui a gente fala de história, né? Por isso que eu quero saber a tua história. Eu quero saber quem é o Kenner, velho. Storytelling, o case de sucesso, que, cara, sem dúvida nenhuma, tu é uma referência incrível pra mim, não só pra mim, com meus meninos aqui que a gente acompanha também. E uma resenha descontraída, que é isso que a gente tá fazendo, né? Então, eu queria que tu falasse pros caras, assim, o que tem a ver com o negócio, esse papo que a gente tá batendo aqui. Pra eles entender que eu quero chegar lá naquela conversa de rede social, Instagram, pra te crescer, velho. Vamos lá. E aí, então, essa minha história entre a natação, eu começo no Pilates. Em 2010, eu comecei a dar curso de Pilates. Na empresa, na época chamava Espaço Vida, depois Vol Pilates. E aí,
eu comecei a criar conteúdo de Pilates funcional, voltado para fisioterapia e educação física. E quando eu Mas comecei... esse criar conteúdo, tu criava por quê? E aonde? Não sei por quê. Não sabe? Não tinha um fundamento. Não pra quê? tinha. Não Só tinha. fazia... Só fazia por fazer. Sério, cara? Exato. Caramba, velho, que legal, cara. Não tinha um fundamento. Fazia porque eu gostava. Tanto que uma vez eu falei assim, que a empresa... Nessa época eu já era sócio? Eu acho que eu já era sócio. Aí em 2013 eu fico sócio da empresa. Entrou como funcionário. Entrei como funcionário, E virou depois sócio. virei sócio. Legal. E aí eu chego assim e falo, vamos comprar uma câmera mais legal aí e tal. Aí os caras assim, não, esse conteúdo que você faz não serve pra nada, isso aí não adianta nada. Eu falei, tá bom, eu vou comprar do meu bolso então. Onde que tu distribui esses conteúdos? No Facebook. Facebook. Aí eu fui e comprei. Fui lá, comprei, fazia edição lá no... Não conta melhor Windows assim, cara. Me. Não faz sentido tu investir numa câmera. Cara, sério? Sério. Que loucura, E velho. não tinha Não tinha fundamento Não até tinha então. fundamento. Assim, o fundamento que tinha era o que eu acredito, assim, fundamento comercial. Mas legal. Mas o fundamento que eu tinha era ajudar a galera. Ajudar o cara e mostrar pros outros mesmo. Isso. Esse é o melhor conteúdo, velho. Mostrar. É por isso que o teu conteúdo é tão bom, então, velho. Porque o meu fundamento era ajudar o cara. Sim. Falei, cara, eu sei esse negócio aqui. Esse negócio é bom. E as pessoas precisam saber disso. Então eu vou postar. Mas não vendia, não. Não ganhava dinheiro com aquilo, não. Eu só fazia porque ajudava. Pra ajudar. Que legal. Beleza. E aí, cara, em 2015... 2015... O cara ajudar os outros só tem benefício, né, velho? Só tem benefício. Em 2015, a gente lança o nosso primeiro e-book. E vende bem. Faz tempo que tu tá no... Faz. Em 2015 a gente vendeu nosso primeiro e-book. E aí, em 2016, a gente começou com os cursos online. Os Webinar Gen. Tanto que a nossa empresa, na época, a gente chegou a bater recorde, assim, de pessoas inscritas. Era 30 mil inscritos, que na época era absurdo. Tá, mas Hoje, a tua empresa que tu diz era o quê? Tu tinha uma empresa de educação? empresa de cursos. Tu criou nessa jornada uma empresa de curso? Ou É. tem a ver com Pilates, isso? Sim, A sim. empresa de Pilates? A Fala um Val pouquinho. Pilates, que eu era sócio, a gente era uma empresa de cursos. Uhum. Então, esses caras que eram meus sócios, na época que falaram assim, não serve pra nada, 2 anos depois a gente tava começando a fazer os lançamentos. Que legal, cara. Muito bom. Agora entendi, pô. Os caras que falaram que o que tu tava fazendo não fazia sentido, entenderam que aquilo ali foi Fazia da tua sentido. comunidade. Exatamente. Legal. E aquilo fazia sentido. Uhum. Então, eu comecei a fazer live no Facebook. Cara, nessa época, Caramba. eu fazia live no Facebook, assim... Dinossauro na internet, quer dizer, velho. É. Esquece, velho. Tá maluco. Eu fazia live no Facebook, cara, eu cheguei a bater 1.000 pessoas no Facebook. E assim, quem batia 1.000 pessoas era, sei lá, um ator, não sei o quê. E assim, o meu nicho, né? Nichadaço pra caramba. Nichadaço, fisioterapia e educação física. Se você fazer uma comparação, sei lá, é como fazer um negro faz uma live pra 30 mil pessoas. Sim. Se fosse fazer uma comparação, Sim, né? de Porque naquela porcentagem época, há 8 anos atrás, isso 2015, 2016, Facebook, nichado. E aí eu fazia live pra 1.000. Então, foi uma coisa assim, foi pioneira. Não tinha nenhum fisioterapeuta que fazia, não tinha ninguém que fazia, na fisioterapia era só eu que fazia. Então, isso ajudou muito a nossa empresa a crescer. E os lançamentos Escala, que a gente, né? e os lançamentos que a gente fez foram muito bons. A gente lançou vários cursos, assim. Então, essa minha história foi o início, né? Mas o início mesmo foi isso. Eu querer comprar a câmera, o cara falou, não. Eu falei, não, vou lá e continuei. Igual você falou, pra que tu fazia? Não sei, fazia... Porque tipo assim, claro, às vezes eu acredito que é Deus que faz, não sei se tu acredita em Deus, não sei como é que é a tua fé, mas às vezes eu acredito que é Deus que coloca algumas coisas E cutuca, fala, não para. Pô, cara, não para. Porque, cara, não faz sentido. Ainda mais que era uma coisa que era um tabu, velho, em 2015, a internet. Sim. Né? As pessoas não tinham entendido ainda a internet. Não tinha. E eu lembro que era uma edição, não era o Windows Maker, acho que era o Windows Maker. É o Windows Maker, galera? Não, vocês não vão nem lembrar.
Tinha um Windows meio? Como? Era um negócio assim, era bem amadorzaço, assim, colocava os textos ali. Tu tem esse conteúdo, cara? Cara, devo ter, tá lá Tem no que, meu tu Facebook. tem que colocar na tua palestra aí. Tá na tua palestra isso? Esse não. Caramba, querido, meu irmão. Pô, tem. Cara, Tem que é pôr, né? autoridade máxima, velho. Tem que estar na tua palestra. Galera, pô, vocês acham que eu tô falando agora sobre o conteúdo? Vocês acham que eu cheguei agora, velho? Olha essa edição aqui, pá. Pum, moda dos caras. Pô, velho, entendeu? Bagagem, pô. Bagagem. E... Então, uma coisa que eu falo muito, cara, eu vejo a galera, hoje eu vejo, e eu fico muito, igual você tava falando assim, Ali, a galera, né? a galera fala assim, que não faz o que fala. Esses dias eu vi um molecão assim, vou te ensinar a ganhar não sei quanto. Eu falei, cara, não é assim, velho, você não ganha isso por Não mês. é, né? Como é que você vai ensinar o cara a ganhar 20 mil se tu não ganha 20 mil? É verdade. Como é que você vai ensinar um cara a fazer internet se você não tem nem 1000 posts feitos, cara? Não dá, não tem como. E aí eu vejo uma coisa que eu fico muito bravo. Que legal que tá falando esse assunto. Eu gosto de falar isso, cara. Eu fico muito bravo assim, ó. Não precisa criar conteúdo. Eu falo, cara, como não precisa criar conteúdo? Você faz isso aqui, um conteúdo, um baita de um conteúdo. Pra que eu vou seguir um cara se ele não cria conteúdo? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Porque é a mesma coisa que eu chegar na tua loja de roupa, não tem roupa. É. Eu não vim aqui comprar, não tem. Não tem. O que você quer? Ou Eu quero um pensa casaco. isso. Aí eu vou lá dentro do estoque e pego. Eu falo, não. Se eu for seguir, ganhe não sei quantos mil seguidores sem postar conteúdo. Mas pra quê? Sério que tu já viu esse conteúdo aí? Porra, eu já vi. Mas aí os caras vêm comprando isso aqui, né? Eles fazem. Não, é que assim, eles fazem conteúdo pra dizer que não tem que fazer conteúdo. Não faz sentido. Não E faça tem- conteúdo. O que é? Um conteúdo pra não fazer E conteúdo. tem um monte de gente que cai, né? Cai. Cara, isso é bom porque a audiência vai olhando aqui, eles vão ganhando nível de consciência, né? Depois que a gente ganha nível de consciência, a gente tem duas opções, né, cara? Ou não fazer nada, ou entrar em ação e não cair numa besteira dessas, né, cara? Porque, cara, você não criar conteúdo não faz sentido. Porque assim, eu tô lá no. Por que eu sigo a Abílio? Você não criar conteúdo não faz sentido. Não faz velho. sentido. Baita frase, velho. Não faz sentido, velho. Por exemplo, hoje o Abílio é meu amigo. Eu iria seguir ele hoje se ele não postasse conteúdo? Sim, porque é meu amigo. Amigo, mas não Meu tem amigo. que seguir, se não fosse. Agora, se não fosse meu amigo, eu não teria por que seguir ele. Se ele não tivesse um conteúdo que tem lá de valor, que ensina vendas. Outro dia eu tava assistindo uma live sua ali que em pouco tempo você já falou várias coisas. Fala, puta, várias sacadas. Você falou assim, ó. Eu vou até lembrar o que você falou. Você falou assim, se você não chegou onde você quer, tem duas coisas. Ou você tá fazendo pouco, ou você tá fazendo errado. E aí eu falo, cara, pronto. Por que eu não vou seguir um cara desse se o cara me entregou em um minuto uma frase que eu pego pra mim? E tu sabe com quem que eu aprendi isso, velho? Mais uma vez com o nosso mestre lá, Conrado, velho. Conradão. Ele fala, cara, não tem como as coisas não darem certo. E, cara, a partir do momento que tu começa a pensar assim, cara, tu começa a se questionar, velho, né? Porque se tu começa assim, não tem como as coisas não darem certo, beleza. Ou tu tá fazendo pouco, o que a gente precisa colocar aí? Pressão, velho, a gente precisa fazer mais. Ou tu tá fazendo errado. A gente precisa ver se nessa pressão a gente tá acertando. Se não tiver acertando, as coisas começam a funcionar, velho. Exato. Entendeu? Eu aprendi isso com ele. Então, cara, quando a gente tá fazendo uma parada aqui, cara, não tá dando certo, não tá dando certo, não tá dando certo. A gente tá fazendo? Tá. Não tá dando certo, não. Então, a gente tá fazendo errado, velho. Vamos estudar, vamos procurar. É outro nível, é outra direção que tu ganha, velho. Que legal que tu falou isso, cara. E uma coisa na internet, cara, as pessoas precisam entender também é que a pessoa às vezes acha que tá fazendo errado. Porque ela não tem paciência. E não é do E dia daí pra tá noite. fazendo pouco. E não é do dia pra noite. Não é. Tem paciência. Eu fiz aqui e não deu certo. Eu falei assim, como assim não deu certo? Quantas vezes você fez? Eu fiz umas 10. Quantas? 10. Pô, eu fiz 200, pô. 200, tem 4.700 posts só no Instagram. Se eu olhar no Facebook, que eu postava também todo dia, desde 2015 que eu posto todo dia. 2015, 2022. Todo dia. Ô, Bigodinho, tu tá de convidado nos bastidores hoje, a galera da produção aqui, quer aquele menino ali, o Patrick, é ali que eu cuido das minhas redes sociais. Cara, eu não faço nada, velho. Quando tu lê lá, tu acha que é eu? Parecido comigo, é eu que tô falando? Não é eu que faço, é o Patrick. Só que quanto tempo tu tá trabalhando comigo, Patrick?
8 meses, velho. Quando ele chegou aqui, eu ensinei ele, né, os fundamentos do Instagram, ensinei ele a mexer, ensinei ele algumas coisas que funcionavam. Falei pra ele estudar mais sobre isso. Eu falei pra ele agora, tu vai postar 10 vídeos por dia. Por que eu falei pra ele postar 10 vídeos por dia, velho? Por que eu falei pra ele? Aprender. Pra ele aprender, velho. Os vídeos eram ruins. Tava mal. E a gente ia melhorando. Porque ele entrou resetado aqui, ele entrou zerado. Ele não sabe fazer nada. E eu fui ensinando pra ele, fui ensinando. Hoje ele faz pra marca e ele faz pra mim. Mas por que eu tô falando isso? Por que eu trouxe isso? Porque ele faz, velho. Ele tá fazendo, ele pode falar agora. Exato. Ele aprendeu. Ele aprendeu, entendeu? Aprendeu, exatamente. E é o que as pessoas falam assim, Kenner, eu fiz... É o papo dos 200. É, cara, assim, ó, e hoje eu fiz um post e não foi bom, foi ruim. Agora imagina assim, foi ruim, cara, foi ruim, beleza, eu já vou lá e mando de outro. Melhoro, entendo o que foi ruim, eu já sei o que foi ruim, o que eu fiz. Os posts é difícil dar ruim, velho, porque eu acompanho tu e é muito bom. E mesmo assim, às vezes dá ruim. É. Mas daí... o de ontem foi muito bom, 2 posts muito bom, o de hoje... Eu faço esses 2 por dia. O da manhã foi bom, o do almoço foi ruim. Foi ruim, muito ruim. Sim. Mas tá lá. Tá lá. Mas é que foi ruim na tua ótica, velho, porque sempre tem alguém vendo. Né? Sempre tem alguém vendo, sempre tem venda. De repente foi esse post ruim que fez uma venda, velho. Sabia disso, cara? Certamente. Certamente deve ter feito. Mas é o que eu falo pra galera, assim, tá ruim, faz. Porque você aprende, pelo menos assim, o que foi que eu errei? Para um próximo você melhorar. Para um próximo melhorar. O que não pode é você não ter paciência. Você não ter paciência. E achar que, não, eu fiz aqui, não sei quem lá tem 300 mil, ele faz porque tem 300 mil. Não, eu faço porque eu comecei com 2, como todo mundo. Então a galera não tem muita paciência. Eu vejo que isso é um problema que pega muita gente. Ok, sabe de uma coisa, cara? A gente tá falando em conteúdo aqui. Gostaria que tu falasse para as pessoas o porquê é importante a gente gerar conteúdo nas nossas redes sociais. Tá. Eu vou falar... Eu antes da... Pode falar número, né? Beleza. Aberto total. Eu vou falar antes... Que eu até esse ano eu era sócio da Vol. Então, todos os conteúdos, tudo que eu fazia era voltado para a empresa, tá? Então, na verdade, eu não tinha nem noção do quanto em valor que o meu conteúdo de Instagram gerava para a empresa. Mas gerava bastante. Em janeiro, eu decidi sair de sócio. De janeiro até junho, que a gente está em junho, deu um faturamento de 500 mil reais. Tu faturou 500 mil reais? Com o Instagram. Então tu já sabe que tu faturava 500 mil reais da empresa. Entendeu? Tu falou que não tinha nem noção, agora a gente tem, né? 500 mil reais da empresa era sair do teu conteúdo, velho. E foi do conteúdo. E de janeiro até final de abril, não. Até o meio de março, orgânico. Orgânico quanto? R$0. R$0. Só conteúdo. O que faz um conteúdo, no teu ponto de vista, as pessoas consumirem ele? Consegue falar 3 pontos assim cruciais pra mim? Consigo. A gente tem alguns tipos de conteúdo, mas o conteúdo que mais... As pessoas falam muito de... Eu até vou ver se eu crio esse termo. De funil de vendas, isso, né? Eu faço o conteúdo que é o tubo de vendas. Que o cara... É um conteúdo que pega muita gente, o cara já olha e já compra. É o tubo de vendas. Já o cara... Esse conteúdo aí, mano. Bota pra fora aí, aqui é o lugar. Que assim, ó, é um conteúdo de altíssimo valor, que ele precisa chamar muito a atenção do que você quer entregar. Primeira coisa, chamar muita atenção do que você quer entregar, logo de começo, tá? Isso eu vou falar primeiro do conteúdo do vídeo. Então, o ponto principal... chamar atenção para entregar. Depois de chamar atenção, ou você fazer uma promessa, no caso, né? Você tem que entregar o conteúdo de valor. Pode ser uma coisinha, não, você tem que entregar. Mas é 20 segundos, dá para entregar em 20 segundos uma coisa boa.
Mas dá pra entregar em carrossel também que você consegue mais. Mas vamos falar de um Reels. E a última coisa, você tem que chamar o cara. Ah, mas eu vou vender. Cara, e daí? Tem que pedir Se a venda. tem que pedir a venda. Fala, pô, eu te ajudei, compra. Não quer comprar? Beleza, já te ajudou. Eu te ajudei, não te ajudei? Ajudei. Você quer comprar de mim? Não. Tá bom. Me dá um exemplo prático no teu conteúdo do dia a dia que tu faz isso. Eu coloco ali um vídeo pra mobilidade de ombro. Chamou a atenção. Chamei a atenção. Quem quer esse conteúdo de mobilidade de ombro? Fisioterapeuta ou professor de educação física. Top. Aí, o conteúdo mostra o vídeo. Mostra ali 4, 5 exercícios. Ah, tu dá o conteúdo de valor. Eu dou conteúdo de valor, ensino ele a fazer. Legal. Aí é o conteúdo de valor. E no final eu falo que no meu curso tem aquilo mais elaborado. Pô, aqui é 15 segundos, 30, 40 segundos. Você quer mais? Você quer se aprofundar nesse assunto? Você quer ter esse conteúdo de uma forma mais alinhada? Eu dou um exemplo assim, ó. Tudo que você tá vendo aqui no meu Instagram é ouro, é diamante. Mas se tu compra um curso meu, eu te ensino a fazer a joia do diamante. Cara, eu entrego tudo. Mas agora você quer refinar ainda mais? Então, vem pro meu curso. Então, no vídeo eu prometo, entrego e chamo. Acabou. E aí, assim, quando é um conteúdo de valor, o que o cara faz? Ele manda pros amigos dele. O segredo é tá na elaboração do conteúdo de valor. Cara, e como tu faz? Como tu faz pra saber que esse conteúdo vai ser um conteúdo de valor? Porque isso é interessante, porque muita gente quer criar o tal conteúdo de valor, né, velho? Como que tu faz assim, cara? Esse conteúdo é o conteúdo de valor. Por incrível que pareça, o mais básico possível. E uma coisa que eu acho muito legal, assim, de ajudar as pessoas, né? Que nem hoje eu tava no aeroporto, eu fui lá despachar a mala, aí uma mulher falou assim, eu sigo você, obrigado, você me ajuda pra caramba, sou sua fã. Eu falei, pô, que legal. E aí, assim, e aí eu tenho alguns mentorados, né, que eles falaram pra mim, nossa, Kineiro, eu comecei a colocar conteúdo, eu tava no supermercado, uma mulher veio e falou assim, nossa, eu vi seu conteúdo de um vídeo lá de bruxismo, de aquele ranger os dentes, me ajudou. Então a gente espalha isso, né? Então, a ideia, assim, de você fazer isso, né? Você acaba ajudando as pessoas e você é reconhecido por isso. Tá? Então essa ajuda, ela tem que ser bem, bem genuína. Né? Você tem que pensar em ajudar. Ajudar mesmo. Ajudar mesmo. Ajudar. E, cara, se você não comprar meu curso, você pega esse conteúdo que tá aqui e usa e vai dar certo. Vai dar certo. E vai dar certo. Legal. Então é servir, é doar ali, mas a gente precisa entender o real problema, né? Sim. Eu acho que faz... O básico é o que mais dá resultado. O básico. Entendendo o real problema. Porque tu falou agora um conteúdo de bruxismo. O cara tem que entender do bruxismo, né? Tipo, tu é um case na fisioterapia, então tu entende total os pontos de dores da tua persona e tu gera conteúdo, é isso? Isso. Conteúdo tubo, não funil. Tubo de venda. Porque vende pra caramba. Ele é bom, cara. Que loucura, né? Muito bom, cara, isso aí que tá falando. E, Kenner, fala pra mim, cara, agora, vamos lá. Tu é um case no Instagram, né? Sem dúvida, né? Quantos mil seguidores tá lá? 324. Batendo quase meio milhão já, velho. Pô, pra meio milhão Esse já... ano a gente chega lá. Chega a meio milhão, né? Cara, quais são os principais fundamentos do Instagram, assim? Porque muita gente vai lá pra rede social e começa a postar vídeo, postar foto sem sentido nenhum. Cara, eu tenho que ir pro Instagram. Agora eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio e... Cara, quais são os principais fundamentos que eu preciso dominar pra eu conseguir entregar um conteúdo de valor pra minha audiência? Beleza. Consegue falar aí pra nós? Consigo. Primeira coisa que Então, a galera... Vamos falar de Instagram bastante aqui, tá? Bora. Primeira coisa que a galera precisa saber é que existem 4 tipos de empresa. Top. A primeira é a que vende pela internet. Então a pessoa lá, ou a empresa vende um produto pela internet. O que seria vender pela internet? Sim? Vender pela internet é, por exemplo, uma pessoa que vende curso, Entendi. ou a própria Amazon. A Amazon vende pela internet, enfim. Tá. Tem empresa que atrai o cliente pela internet. No caso, você faz as duas coisas. Top. Que é o terceiro tipo de empresa. No caso, eu também. Eu atraio pela internet e vendo também pela internet. Porque hoje eu também tenho um curso presencial.
Ah. Então tem empresa que só vende pela internet, tem empresa que atrai o cliente pela internet, então você faz um post, chama o cara para ele ir para tua empresa, Legal. para tua loja, enfim, para tua oficina. E tem a que faz as duas. E tem a quarta, é que vai fechar a porta. O cara fala, não, o que funciona? Vai achando. É o caso da Blockbuster, né? Sim. A Blockbuster, ela teve a oportunidade de virar Netflix na época. Mas falou, não, pô, a gente é Blockbuster. Blockbuster era a empresa que tinha as locadoras de filme, né, cara? Vocês estão ligados, né, a Blockbuster, né? Não existe mais, né? Será que tem alguém Acho que tem uma locadora só. Tem uma? No mundo, Mentira. é. Acho Sério? que tem, é. Mas o que esse cara... Não sei. Ah, é museu, né? É museu. Tipo, pra visitar, ele ganha dinheiro trazendo os caras pela internet pra tirar foto ali, só pode, né? Porque o lugar primeiro não aluga, né? Exatamente. Então, a primeira coisa, a pessoa precisa entender que ela estudar isso profundamente vai fazer diferença no negócio dela. Tá, Muito. a quarta é... Aí é que vai fechar a porta. Ou ela começa a fazer, ou senão ela vai fechar a porta. Ah, entendi. Entendeu? Ou ela começa a estudar, ou ela começa a entender que a rede social vai trazer cliente para ela de forma direta, não é de forma indireta. O cliente vai bater na porta dela por causa da internet. Porque se ela não começar a fazer, vai fechar. Vai fechar. Vai perder. Esse dia também eu recebi na minha caixinha de pergunta que muita gente tem medo de falar em público, de gravar vídeo, de fazer uma live. Pô, tu faz live desde 2005, cara. O que fez tu fazer uma live? Dá uma dica pra essa galera aí também que tem medo de fazer isso aí. Porque um dia eu tive medo, tá? Se não fosse o Conrado, eu tava até hoje sem gravar vídeo, fazer história, fazer live, cara. Um dia ele falou assim, ó. Ele perguntou assim pra mim, tem sonho? Eu falei, tem. Lembra que tu falou, tu tem um sonho, tu acredita que tu consegue? Só que a gente tem um caminho, né? Ele falou, eu falei, meu sonho é esse, Conrado. Ele falou, tu grava stories? Eu falei, não, tu não vai conseguir realizar teu sonho. É assim, velho. Faz vídeo? Não, tu não vai conseguir realizar teu sonho. E tu faz live? Não, tu não vai conseguir. Por quê? Porque a comunicação, né? A gente comunica, a pessoa do outro lado, ela entra em ação, que é o que tu faz bem, né? Isso. Daí ele falou, cara, se tu não fizer isso, não vai realizar teu sonho e ponto, velho. Então, como eu tinha um sonho e a minha vontade de vencer era maior, eu fui lá e comecei a fazer. Então, eu quero ouvir da boca de um expert, cara. Quais são as dicas aí, as 4, 5 dicas principais que tu dá pro cara que tem medo, velho, de produzir isso? Porque tem muita gente boa, tu não acredita? Tem. Tu sabe que tem muita gente boa. Tu conhece? Tu tem amigos muito Conheço. bons, né? Sim. Que eles não estão, velho. Por quê? Então, vamos lá. Esse é um dos fundamentos do Instagram. Você perguntou quais são os fundamentos do Instagram. Esse é a comunicação, tá? Outro fundamento, só para a gente entrar nessa parte da comunicação especificamente, eu acredito que assim, ó, se você quiser ter constância, você precisa entender o que os seus parceiros ou concorrentes estão fazendo e dê uma olhada, aprenda com eles, tá? Então, esse é um jeito de você conseguir ter constância, aprender com as pessoas que já fazem, porque você não vai inventar nada novo, você vai só... eu faço muito isso, todo tempo eu tô hoje, a inteligência artificial ajuda muito, mas você olhar o que os seus concorrentes estão fazendo e olhar o que pessoas estão fazendo. Então, o que você tem que fazer? Buscar por referência e pegar a referência da referência. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A nossa referência, quem é? O Joel. Aí, o que a gente faz? Se eu quero ter constância, eu vou pegar a referência do Joel. Ele consome. Quem ele consome. Ele sempre é referência vai consumir alguém, né? Ele vai falar em algum momento, eu vou ver quem ele segue. Então já é uma dica pra galera. Pô, quero ter constância. Quais os fundamentos? Comunicação, constância, né? Dedicação. Então, para você ter constância, referência. E aí, referência da referência. E aí vai salvando o vídeo dessa galera. Isso a constância, talvez seja o principal fator. Exatamente. Depois é a comunicação, né? Você ter uma boa comunicação, que eu já falo muito, já vou falar sobre isso. A outra coisa no Instagram é você entender quais são as principais dores que a gente fala sobre vendas, né? Do público que você atende, que você quer que compre de você. Não adianta, igual eu vou dar um exemplo seu, você vende uma roupa que é voltada mais pra galera do esporte, do futebol. Isso. Não adianta eu dar dica
no Instagram de como dobra um Kanban. Acho que isso aqui chama Kanban. É. Não vai. Não vai virar pra Não minha vai audiência. colar. Não vai virar pra sua audiência. Você tem que dar dica Entender. de como, igual você estava fazendo ali, tirar a bolinha da É, roupa, entendeu? É legal. isso que tem que fazer. Então você tem que entender quais são as dores do público que eu quero e ajudar eles nisso. Então é comunicação, é constância e ajudar as pessoas, tá? E agora, você falou de comunicação, esses dias, inclusive, eu estava falando com a minha turma da mentoria sobre isso, né? Sobre a comunicação. Comunicação é treino, cara. Você tem que treinar. Treinar como? Treinar, falar. Pô, você vai fazer uma live, você nunca fez live? Faz a live. Sem live. Cara, a minha live era muito ruim. Faz live sem live. Como que é? Pega um celular, põe aqui. E vai falando. Hoje dá pra você fazer, hoje dá, né? Pra você fazer ali a live, como é que fala? Live privada, que só ninguém Só pra assiste, ti, cara. só pra ti. E treina, cara. Grava, veja. Se você não tem vício de linguagem, né? Veja se você não tem nenhum um vício de linguagem. Veja como é que você se comporta em relação, se você estiver longe, se você estiver perto. Faz isso. Grava várias vezes. Faz leitura em voz alta. Treina a sua dicção. Tudo isso é importante. Treina o jeito que você fala. Treina as coisas que você vai falar. Por exemplo, mude o tom de voz para as pessoas prestarem atenção. Faça pausa estratégica. Pausa estratégica, assim, eu quero que a galera grave que eu vou falar, vou dar um exemplo da minha área. Tô ensinando lá sobre lombar, tá? Então eu quero que o cara grave uma coisa que eu vou falar, que é para aliviar dor lombar, eu preciso melhorar a mobilidade de quadril, por exemplo. Eu falo assim, ó. Então, galera, é o seguinte, ó, presta atenção. Para aliviar dor lombar, eu preciso melhorar a mobilidade de quadril. Porque se eu não melhorar... Essa pausa é pro cara gravar o que eu acabei de falar. Legal, cara. Então, quando eu faço isso, a ideia... Então, eu falei, eu preciso mais alto. Aí a atenção vira. Aí eu viro a atenção. Que legal isso. Quadril. Ah, Papum. Aí a pausa. A pausa é pro cara gravar a última coisa que eu falei. Então, quando as pessoas gostam de você, é porque assim que ela fecha a live, vai falar, cara, eu aprendi isso. E a hora que o cara fecha a live, o que ele falou? Putz, não sei. Ele tava lá, mas não tava. mas não tava. Porque você não trouxe pra você. Então, quem vai trazer o cara que tá lá do outro lado pra você é o jeito que você fala. Então, se você muda o tom de voz... Vou dar um outro exemplo. Eu faço live 6 da manhã, às vezes. Aí eu tô com um cafezinho. Aí eu entro na live. Eu tô sentado. Aí começa a live, eu tomo um cafezinho. Tudo isso comunica, né? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão? Tranquilo? Chegando aí. Tá frio, tá friozinho hoje, né? Eu faço live 7 da noite. Fala, galera, beleza? Vamos chegando aí, vamos, tamo junto. Entendi. Porque imagina, você tá 6 da manhã. Ei, aí, pessoal! Caralho, você tá tudo dormindo aqui, pô. Não, tá doido? Sentido. Eu nunca fiz live de manhã cedo. Mas aí o jeito que você comunica, né? Mas O é que você interessante vai isso. falar, você... Já vou fazer diferente a minha live de manhã cedo, viu? Aprendi, cara. Eu aprendo e aplico. Faz total sentido isso. De manhã cedinho você... Total. Pô, o cara tá É a ali. primeira live, a primeira coisa que eu vou fazer. Porque e aí, se galera? você- Olá, vamos chegando. Porque se Tudo você bem? tá ali... Mas nós estamos aqui, né? Você tá gritando, tá gritando, o cara, pô, velho, Que legal, cara. tô que legal. acordando aqui, pô, não, pá. Muito... Agora Não, se o cara, tá pô, tomando um assistindo cafezinho, você tá ali, tranquilo, você chega, opa, tudo bom, bom aqui. dia, Que bom isso, cara. seja bem-vindo aí, dormiu bem, você já conecta, Sim, total. conecta. Muito bom. Então, a comunicação é o que vai fazer toda a diferença no... Pô, eu vou seguir esse cara. Não tem por que eu não seguir. Porque ele me ensina, pô. Eu saio de uma live dele e aprendi o que eu tinha... Pô, eu aprendi 3, 4, 5 coisas. Por quê? Fiz pausa, mudei o tom de voz, não foi monótono. Eu consegui entender o que ele tinha pra falar. Ele acelera o tom de voz quando tem que acelerar, ele acelera a velocidade, ele breca quando tem que brecar. Então, tudo isso na comunicação faz diferença. Tudo isso. Deixa uma comunicação mais persuasiva. Persuasiva, né? Eu gosto de comunicação, eu estudo bastante. Até foi engraçado que nessa aula que eu tava
com a minha turma de mentoria, eu sou muito amigo do Reinaldo Polito, Uhum. que é uma das referências aí de comunicação. E o meu irmão também. Eu tô lá na live, daqui a pouco, pumba! O Entrou. Reinaldo Polito entra. Que legal. Aí eu falei, eita! Eu falei, cara, eu ia falar do seu livro agora, fala você aí. Aí ele foi lá e falou que era legal. sobre gesto e tal. Daí tu chamou ele pra live? Não, ele foi no Zoom. Ah, foi no Zoom? Foi no Zoom. E aí ele foi e desenrolou ali com a Que galera. legal. Mas aí ele fala sobre gesto, né? Uhum. Quando a gente tá numa live, a gente não faz muito gesto. E a gente fica mais com o rosto, né? Sim. Depende, a maioria. Mas ele falou muito sobre isso, sobre o gesto, se você inclina pra frente, se você inclina pra trás, se você inclina pra frente, de repente se você está num Zoom é diferente de um Instagram. Então você tem que perguntar, Kenner, como é que eu sei ou não se as pessoas estão gostando se eu tô no Instagram? É difícil saber, mas se você olhar a audiência tá caindo, é que não tá tão legal. Não tá conectando. Se Não. tá mantendo é porque que tá legal. Então, se tá crescendo, melhor ainda. Então, você usar esse tipo de comunicação prende a atenção. Quando você prende a atenção das pessoas, é importante fazer looping. Looping é o seguinte, eu começar a falar, vou dar um exemplo aqui, ó. Então, é o seguinte, o que você tem que fazer para fazer com que a live cresça? Porque a live é muito importante. Você fazer live, você atrai seguidores, você faz com que as pessoas se conectem. Então, tudo isso é importante. Então, qual o tempo de uma live? Faz uma live ali de 1 hora, eu acredito que é um tempo bom. Quando você passa disso, que é o tempo de uma aula, né? Então, quando você passa disso, começa a ficar mais cansativo, as pessoas começam a sair. Isso que eu tô fazendo é o looping, que eu falei assim, como eu faço pra pessoa ganhar seguidor? Só que eu não respondi. Entendi. Isso é o looping. Entendi o loop, tu dá um spoilerzinho. Eu falo e começo a falar outra coisa. Sim, legal. Aí eu volto naquilo. Eu falo, então, pra ganhar mais seguidores, tem que fazer isso. Aí eu, pumba, falo. Aí daqui a pouco eu continuo e, pumba, meto outro looping. Outro loop, sim, daí tu vai mantendo a audiência sempre na espera do que... É porque, cara, como é que é pra ganhar seguidor? Porque eu sempre pego um ponto bem de dor do cara. Ganha seguidor. Aí eu faço looping. Eu vou falar aqui pra vocês os 3 pontos pra ganhar seguidor. Mas antes de eu falar isso, daí já fiz Não, eu nem falo isso. Nem fala? Mas antes eu falei, não, eu já emendo uma coisa. Não parece que é proposital. Ah... O cara eu vou falar aqui pra que é vocês os proposital. 3 pontos que... Mas eu também vou falar aqui os 3 pontos pra Isso. vocês ganhar mais seguidor. E daí, só que daí chega o cara aqui, velho. Chega daí com o mesmo assunto nada a ver. Caramba! Ó, vou parar o podcast aí, velho. Já era, hein? Já ganhei o podcast. Faz total sentido. Muito bom. Que o cara fala, Tá. o que ele vai falar? O que ele vai falar? O que ele vai falar? É assim, óbvio que nesse, você não fala um negócio nada a ver, e aí você vai, pumba, responde. Ah, então pra ganhar seguidores faz isso, isso e isso aqui. Tá, então, aí você continua, aí daqui a pouco você, pumba, emenda o do looping. Pumba, emenda o do Tá looping. fazendo loop fazendo até... looping. Ah, e daí a audiência fica lá. Fica lá em cima. Que legal. E pra galera que, sei lá, perder o medo de ir pras telas, gravar vídeo. Gravar. Gravar, velho. Gravar. Esses dias um mentorado meu falou, Ken, o que você acha desse vídeo que eu fiz aqui? Eu falei pra ele, falei assim, cara, você tem que ser só mais natural. Mais natural. Eu gostei, você entregou o que tinha pra entregar, você falou o que tinha pra falar, você fez tudo. Continua. Pronto. E não tome como verdade a opinião de alguém que não faz. É o que mais opina, né? Esses dias a minha esposa fez lá uma live. Puta audiência que tinha, a live dela. Eu falei, nossa, meu, quando ela acabou a live, eu falei, puta, que live da hora, parabéns, não sei o que lá e tal. Ela falou assim, não sei quem falou que eu tava nervosa. Eu falei, quantas lives essa pessoa fez? Ela nenhuma. Eu falei, então... Como pode, né? Eu falei, então, qual a opinião que você vai levar pra você? A minha já fiz 460. Ela escutou uma. O ser humano é... Mas eu fui assim também um dia, cara.
Eu falei pra ela assim, você vai escutar a minha opinião, que já fiz 400 mil lives, ou a opinião de uma pessoa que não tem que nem... nunca fez live nenhuma? E só que, igual você falou, eu já fui assim, as pessoas elas pegam. Porque um cara que já fez, ele sabe o que ele tem que falar. Igual pra esse menino, o que eu falei pra ele? Seja mais natural. Só. E depois, o que eu falei? Entregou o que tinha pra entregar. Eu elogiei ele. Eu elogiei ele pra caramba. Só que no começo eu falei, ó, seja mais natural. Só. Mas tá muito bom, já mostra esse problema, que nem a gente fala, né? Agora, se você escuta uma crítica, que é muito provável que essa pessoa que te criticou, ela nunca fez, você pode bloquear. Não bloqueia. Pede opinião de quem você sabe que já fez. Dificilmente essa pessoa vai criticar você, vai falar, ó, tá errado. Entendeu? Porque Um dia a gente tava ali, né? ela vai saber o que te falar. Não, um dia também a gente já teve ali, né? Tu Já não começou fazendo a tua live perfeita. Não. Um dia a tua live era uma live ruim. bosta. Era bosta. Só que os vídeos eram bosta. Então eu sempre falo, né, que as pessoas que estão onde a gente quer chegar, elas não vão tratar a gente mal, velho. Não vão. Porque um dia elas foram aquela pessoa, né? Só as pessoas mesmo que não fazem nada. Daí elas falam um monte de merda. Galera, vocês estão gostando do papo aí? Tá legal, né? O homem sabe muito, ó. Só que é o seguinte, tem uma coisa muito importante aqui, né? Os caras têm que se inscrever no canal. E dar o joinha, né? Pô, e o joinha, o joinha é... Tu viu, né? O gaúcho, Bate. Clica no joinha. Clica no joinha, se inscreve nesse canal, manda no grupo da família lá, velho. Estamos, eu acho que já, né, nesse momento, acho que a gente já bateu mil inscritos, né? Tu já tem canal no YouTube? Ou tem. Podcast? Não, podcast ainda não. Tem um canal, eu preciso voltar. O meu canal tá com uns 30 e poucos mil, mas eu preciso voltar. Quero chegar aos 100. Vamos ver se eu chego aos 100 mil esse ano. Bora, ó, galera, já vão todo mundo lá pro canal do Kenner lá, daí você apoio pra ele, velho. É isso aí. É isso aí. Todos no mesmo lugar. Todos que estão aqui, velho, a gente só quer a mesma coisa. A gente quer o topo, porque a gente faz as coisas pra chegar no topo. Então, é essa corrente do bem, né? Um ajuda o outro, né, cara? Perfeito. Meu irmão, fala pra mim, cara. Quem são as tuas referências? Pra onde tu tá olhando? Como que tu vê o Kenner aqui daqui a 5 anos, 10 anos? Tu tem isso em mente já? Sim. Ou tá construindo o passo a passo, assim, aquele... de um ponto a outro, né? Porque tem gente que vai de um ponto primeiro, depois tem gente que pensa a longo prazo, assim, já tá construindo... Como é que tá? Porque tu saiu de uma sociedade agora, né? Sim. O que tá vindo pela frente aí, meu irmão? Vamos lá. Antes de falar isso, eu esqueci de falar uma dica muito importante pra galera quando vai gravar vídeo ou fazer live, mas principalmente vídeo, né? Que muita gente se bloqueia em gravar vídeo porque tem um script e não consegue gravar esse script. É ela pegar pontos importantes do que ela precisa falar. Top. E aí, quando ela faz isso, ela não esquece. Não é script, é os pontos. É os pontos. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Ó, pra vocês verem que eu vou fazer isso agora, tá? Pra vocês verem como fica muito mais fácil. Fala pra mim se eu fosse gravar um comercial da Research, 3 pontos principais que eu não posso deixar de falar. 3. Tu quer a frase ou só os pontos? Só os pontos. Vai lá. Vamos falar uns pontos fortes aí pra te fazer comercial, velho. Eu quero ponto, assim, não de benefício, mas de característica, assim, da roupa, assim, sabe? Vai. Se fosse gravar falando sobre as características da... Qualidade, Tá? o corte e o caimento. Beleza. Cara, esse é característica total. Qualidade, corte e caimento. É só isso que eu preciso. Só isso que eu preciso. Então eu vou gravar um vídeo. Fala, pessoal, olha só. A qualidade que a gente tá vendo aqui é muito importante. Porque não adianta você ir lá investir numa roupa que é barata, se a qualidade ela logo vai estragar, logo você vai ter que comprar outra, logo ela encolhe. Além da qualidade, o caimento... Cara, o caimento, assim, você colocou, pronto. Você vai ver que o caimento, ele é feito pra você. E outra coisa, porque assim, não adianta só ter qualidade, não adianta só ter o caimento, se o corte não é uma coisa que você gosta. Então, o corte
vai fazer toda a diferença naquilo que você vai usar para você. Então, a primeira coisa, não adianta você investir numa roupa barata que não vai durar muito tempo, se ela não tem uma boa qualidade. O caimento vai fazer toda a diferença naquilo que você usa para você impressionar as pessoas também. Cara, e o corte é o que vai fazer a diferença no resultado final. Pronto. Top. Muito bom. Quem sabe faz ao vivo aulas. É isso, velho. Tu viu? E tu vende roupa? Não, E nunca vendi. Tu pegou as características da roupa e transformou em benefício. Isso. Isso é venda total, velho. Isso é venda pra caramba. Pegou o corte. O que é o corte? Como que ela veste assim dos lados. O caimento é como que ela veste assim certinho. E a qualidade, que é a qualidade do produto, e tu transforma em benefício e isso se torna uma venda, velho. Tu pegou as características e mostrou os benefícios daquilo através da tua comunicação. E tu não vende roupa. É. Que legal, cara. Mas a ideia é que eu falo assim, pega ponto e desenrola. Desenrola em cima do ponto. Aí não ficou bom, faz de novo. Faz de novo, e repete, faz de novo, e deu. Mas assim você não se perde. Mas tem que ter repertório, Kenner. Tem que ter. Tem que ter repertório. Mas é o treino que vem. É o treino, porque um cara pra fazer isso que tu fez, não é qualquer um, velho. O cara tem que ter repertório, velho. Certo? O cara tem que ter repertório. E ele pega isso com o treino. E repertório ele pega com treino, né? Exato. Que legal, cara. Muito bom. Aqui. Ô, Bigodinho, tá vendo aí? Papo de... Galera, tô falando Bigodinho aqui atrás, porque tem o Bigodinho nos bastidores aqui. E ele trabalha muito rede social. Mas tu vê que a gente sempre aprende, né, velho? O Kenner, ele deu uma aula pros meus alunos, né? Umas 2 turmas atrás, cara. E os caras ficaram impressionados com ele. Porque eu também falo do Instagram. Eu não falo com o embasamento que tu fala, assim, no detalhinho. Ele vai mais na tática. Isso é muito bom, cara. Pra ti, assim, na tua empresa hoje, o quanto representa as redes sociais? 100%. 100%, velho. Trabalha só online. Não trabalho só online, mas os resultados 100% do online. Top. E tu acredita que tem muita gente que ainda não tá, velho? Tem. Muita Mas gente. é muita gente mesmo, não é pouco, velho. Muita gente. Tem que falar pra esses caras. Fala pra mim, cara. Se mexe, pô. Vai, vai. Tá esperando o quê? O que ele é direto, né, velho? Se mexe, pô. E aí, o que tá pensando pra agir, cara? É que, tu sabe a minha história, né? Eu tomei um prejuízo de 500 mil reais, cara. E eu acho que o nível de consciência, as crenças também que a gente cria, que a gente cresce na nossa volta, interfere muito. Porque o William, lembra, Bigode? O William Oliveira, da Invicto Joias? Quando eu tomei esse prejuízo, o William e o Jonas somos amigos, certo? E daí o William viu assim, ele falou, ó, Abílio, chega aí que tem um negócio pra te mostrar. Mano, cara, eu vou fazer um treinamento com o mentor do meu mentor. O que tu falou aí? Quem são as referências das tuas referências? Que o mentor do William era o Bruno Oliveira, do... Bruno Oliveira do e-commerce... Como é? E-commerce na prática. E o Bruno Oliveira, o mentor dele era o Conrado. Ele falou, vou te inscrever no curso, não sei o quê. Eu falei pra ele, me inscreve aí, mas eu tava tucanado, velho. Eu tinha tomado 500 pau de prejuízo, cara. Eu me inscreve, ele me inscreveu e ele pagou a minha inscrição, velho. Só que eu não acreditava nisso, cara. Eu não acreditava nas redes sociais. Eu falava, cara, por que esses caras queriam perder o tempo gerando conteúdo, fazendo coisa lá? Blogueirinho. Eu era o cara que falava que os outros eram blogueirinho, cara. Eu era esse cara, velho. E daí eu conheço o Conrado Adolfo, fui na imersão com ele e mudou totalmente a minha mente. Então, mais uma vez, eu quero reforçar vocês aqui, que nem o que ele falou. Te mexe, velho. Te mexe e vai estar fora do game. Meu irmão, tá gostando do papo aí? Muito. Tá fazendo sentido pra ti? Total. Legal? Tá gostando mesmo? Era o que tu esperava, viu? Pô, tu veio de tão Resenha, longe, velho. Ok, vamos fazer um bate-bola aqui. Vamos fazer um bate-bola diferente, tá? Vou fazer uma pergunta pra ti e tu responde, cara, tá? Bora. Vendas. Tudo. Família. Base. Espiritualidade. Espiritualidade. É diferente de religião, né, velho? Não me vem a palavra agora, mas não é questão, não é base, mas é força. Força. É o que te dá força pra
para você conseguir tudo o que você quer, eu acredito muito na espiritualidade. Referências. Hoje eu tenho algumas. Você tinha perguntado ali antes, algumas referências. Uma é o Conrado, porque foi ele que me fez enxergar que eu poderia ir mais longe. Joel, tá? Minha esposa hoje eu vejo como referência também. O meu irmão que é para mim, meu primeiro mentor foi o meu irmão. Óbvio, a minha família, meus pais. Mas na referência, na parte comercial, assim, Conrado e Joel, os principais. Ah, há quanto tempo e o que o Conrado te falou que fez com que tu enxergasse que tu poderia ir mais longe? Vamos lá. Eu fui no evento dele, foi lá, né, que a gente até se conectou mais. Foi várias coisas que ele falou, tá? Mas uma foi, ele falou assim, o seu futuro não depende das suas condições, depende das suas decisões. Ele não falou isso pra mim, né? Mas ele falou isso tanto que a decisão para eu entrar no Outlier, que é aquela mentoria dele mais premium, né? Uhum. Foi muito baseado nisso, porque nessa época eu tinha acabado de me mudar e comprar uma casa, pagando parcelas, pagando obra. Eu tava apertado em relação à parte financeira. Eu até tava preocupado, falei, cara, será que eu vou conseguir pagar? Não sei. Sabe quando você fica, cara, não sei Vem e tudo tal, junto. fazendo as contas e tal, fazendo conta assim que eu, numa época eu não precisava fazer conta, porque eu sempre fui pé no chão. E aí, de repente, eu falo, cara, eu vou colocar mais 18 mil. Sim. Eu lembro que tu falou Aí comigo, eu lembra? fiz e pá! Lembra que tu falou? Lembro. Eu te falei, cara, faz, velho. Lembra que eu te falei? Lembro. Faz, querido. Ele falou, ô, Bigodinho, a gente se encontrou no evento do 8 Ps do Joel. E daí ele tava em dúvida, assim, eu falei, faz, cara, porque vale a pena, velho. O É. Conrado mudou minha vida, velho. Claro, eu mudei a minha vida, mas ele me deu o Ele foi o caminho, cara. gatilho. Ele me deu o caminho. Isso. E aí foi, cara, foi isso que mudou minha vida. Foi essa frase e eu ter Lembra que a coragem gente tava e falando ousadia pra fazer. que é uma coisa que a gente tá É uma precisando? coisa. É E uma aí o que coisa. você falou, cara, é atitude, é fazer, mano. Faz, todo dia eu estudo, cara. Estudo e aplica, estudo e aplica, estudo e aplica, estudo e aplica. Ele ensina o pitch, eu vou lá e faço o pitch. Ele ensina o pitch, eu vou lá e pum, eu faço o pitch. E eu falo, cara, eu preciso vender. Vender, tô vendo, o que é? Tudo, motor. E pau, pau, pau. E cara, foi isso que me fez quintuplicar, sextuplicar É assim o meu que acontece quando a gente faturamento. sai do Conrado. Esse cara é incrível, velho. E ele sabe disso, velho. Ele sabe. Ele sabe disso. Esse cara é incrível, velho. Ô, Ken, como que tu faz pra vender hoje lá na tua empresa? Ó, Como que tu faz? Qual que é o processo de vendas que tu faz pra vender assim? Tá, quando eu saí da empresa, eu tenho alguns produtos, né? Quando eu saí da empresa, eu mesmo fazia a venda dos mais baratos aos mais caros. Sim. Então, eu fazia o post, eu chamava no Instagram, eu chamava no direct, eu ia pro WhatsApp e vendia. Mandava o link e vendia. De todos os produtos. Mas agora tem uma equipe que vende esses mais de ticket mais baixo, né? Como que Então, funciona essa equipe, assim? é uma equipe que a gente fez parceria, a gente tem essa porcentagem. Legal. É uma equipe que trabalha só pra vender teus produtos. Eles fazem automação no meu Instagram. Então o cara comenta, já cai numa automação. Já cai com a É equipe como de se fosse um venda. afiliado. Ou não? Não. É porque eles fazem estratégia, eles cuidam das vendas, tudo isso. Como se fosse estrategista também que faz as outras partes também, principalmente de vendas. E se eu tivesse meu produto, eles venderiam também? Sim. Que legal, cara. Sim. É uma empresa que faz as tuas vendas, então. É. Caramba, velho. Não sabia disso, mano. Sim. Então, cai lá na menina, a menina faz a venda. Como eu fiz um bom tempo isso, eu sei o que eu falo. Porque assim, o cara recebe o meu áudio. Na hora que ele cai no WhatsApp lá da equipe, ele recebe um áudio meu. Falando, esse curso tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo outro, tem aquilo outro. Beleza. Esses são os de ticket baixo. Os de ticket mais alto, que é a minha mentoria, é no 1 a 1. Eu vou lá, chamo, Pelo converso, WhatsApp? faço pelo Zoom. Que mesmo que ele não compre de mim,
eu entrego alguma coisa para ele que se ele aplicar ali, pelo menos em R$200 ele aumenta o faturamento. Se aplicar, ele aumenta o faturamento dele. Porque eu dou uma dica, dou um site, dou uma direção para ele. Eu chamo consultoria estratégica de negócio. Não sei se você chama assim também. Mas nesse bate-papo eu dou uma direção e falo da minha mentoria. Aí vou lá e vendo a mentoria para ele. Foi inclusive o Conrado que falou, cara, você tem que focar em vender mentoria. Que vai te dar mais margem. Se você vender uma mentoria por dia, já é. Se eu vendo uma mentoria por dia, já é faturamento de 100 mil no mês. Sim. Qual a empresa hoje? Difícil uma empresa que fature 100 mil por mês. Então, hoje eu vendi uma, inclusive. Se eu vender uma mentoria por dia, deu. Já tá bom. Tudo bem que não é fácil. Mas se fosse fácil, todo mundo faria. Mas o processo de vendas é assim. Ticket baixo e às vezes a gente faz lançamento. Fez um lançamento agora, foi bom. Teve um ROI de 2,5 mais ou menos. Então a gente faturou, a gente investiu um valor, a gente veio o dobro desse valor pra gente. Então não foi um lançamento bom. Né? O mercado fala muito em 1% de leads, a gente pegou 2%. Então... Aqui tu tem um público muito... Eu não sei se tu tá vendendo pro teu público mesmo. Sim, sim. Um público muito bom, né? Um público muito fiel. Então também. foi um bom lançamento. Foi nosso primeiro lançamento desde que eu saí da empresa. Então foi bom. E então o processo de vendas é assim. Todo é com a equipe e quando é ticket mais alto eu que faço a venda. Nosso podcast tá chegando ao fim, cara. Mas eu quero te fazer uma pergunta, tá? Antes de fazer outra pergunta. Quando tu saiu daquela mentoria que eu te conheci lá no Conrado, né? E, cara, cara, uma cada de conteúdo, né? Sim. A gente fica com dor de cabeça 2 dias, né? Eu vou agora em São Paulo, vai ter em São Paulo, vamos? Da próxima eu acho que eu vou ir, pô. Eu tenho uma lá aberta com eles que eu não fui ainda. Julho. Dá pra ir, cara. A gente tá pensando em ir, né, Bigode? Qual que foi a primeira coisa que tu fez? A primeira coisa que tu fez, meu irmão? Quando tu chegou em casa, qual que foi a primeira coisa que tu fez após sair do treinamento do Conrado? Eu vou te falar o que eu fiz, tá? Quando eu fiz o 8Ps, velho, eu voltei pra empresa, eu fechei a empresa 4 dias. A research, 4 dias. Baixei as portas. E comecei a despejar pro... Lembra que eu te falei que eu vendia 15 mil e pouco? Por isso que eu sou o case do Conrado lá. Porque em 45 dias eu vendia 15 mil. Eu fiz 88 mil, velho. Cara, hoje isso aí, cara, a gente vende na research, assim, rapidinho. Mas antes, cara, foi um absurdo pra mim, velho. Porque eu tinha uma cabeça de 15 mil reais, velho. Então, eu gostaria de saber de ti. O que tu fez, velho? Depois que tu saiu, tu chegou assim e falou, cara, como que eu vou... Por onde eu começo? Porque é assim, né? Por onde começa? O meu foi um processo um pouco mais longo. Por quê? Porque quando eu fui, eu ainda era sócio da empresa. Então eu não tinha muita autonomia em relação ao que eu ia vender. Mas a primeira coisa, assim, o mais importante que me ajudou foi começar a estudar o pitch de vendas. Por quê? Porque logo depois daquele evento, eu tinha um evento. Um lançamento. Um evento presencial, e que nesse evento presencial eu ia fazer o pitch da mentoria. Top. Então eu comecei a estudar esse pitch, cara, incansável, loucamente, porque assim, era conteúdo que eu ia dar nesse evento, mas o conteúdo que eu ia dar, cara, eu já faço isso há 20 anos. Sim, tu é professor. E eu falei, cara, eu tenho que estudar o pitch de vendas, eu tenho que arregaçar, então eu comecei, pá. E aí lá tinham 60, entraram 15 pra minha mentoria. Caramba, velho, tá louco. Pô, deu quase 3%, velho. Não? 30%? 25, né? Caramba, que pitch aí. Eu não queria estar lá, né, Zé? Eu ia te pagar mais um curso, cara. Pô, eu tenho que comprar meu cubo, porque eu compro, né? Eu vejo que esse negócio é pra mim e eu compro. E às vezes quando eu vejo alguém que fala assim, eu sei que esse cara tem investimento e ele precisa, eu falo, se vier, vai tomar. Não, vier, cai, né? Cai. O pitch é bom, né? E é assim, quando a gente fala assim, cai, a gente fala no jeito brincando, mas fala, cara, ele vai entrar e vai faturar muito mais. Vai ganhar, vai fazer o dobro. É o que a gente tá falando. A gente pagou o Conrado. Tu pagou quanto? 17 mil? É. Eu também. Foi 17 Legacy, né, Bigodinho? Foi.
E a gente tá falando O que a gente tá ganhando muito foi- mais, cara. o faturamento agora em... É isso? O faturamento total da empresa a gente tá em junho, né? Em maio, 180. Entendeu? Pô. 10 vezes mais. Que investimento é esse, né? Ok. Foi 10 volta 100? Tá bom, né? Duas perguntas. Tu sempre se considerou um cara de vendas? Ou, se não, quando tu começou a se considerar um cara de Cara, vendas? eu era ruim, velho. Ruim. Eu odeio esse negócio de vender. É? Ruim, cara, ruim. Que legal. Era ruim de venda, cara. Eu não sabia vender. Tu falava, quanto que é? Ah, não tinha coragem de dar por isso. Quanto que é? Quanto que é? Tá, mas quanto custa? Ah, depois a gente 150, mas se tu quiser eu te dou um desconto. Pô, o cara nem pediu, pô. Que legal. O cara nem pediu. Agora não, é tanto. E pronto. E deu. Ele tá perdendo se ele não quiser. É. Quando tu começou a se considerar um vendedor? Porque agora tu é vendedor, né? Ah, Agora tu é vendedor, né? foi depois, cara. Depois. Porque aí eu comecei a consumir isso. Consumir. Tanto que esse ano, você tava falando, você falou que ano passado você investiu 100, esse ano eu investi uns 70 em treinamento desse tipo. Sim, eu vi, e ainda te falei quando tu chegou aqui, né? Eu vou investir Cara, mais. é isso aí. O que eu te falei? Cara, eu te vi em todos os treinamentos. E não é qualquer um, né? Só os top. Não tem como não ter um resultado Não como tem esse. como. Como tu tá tendo agora. Tem Não como. tem. É ir pra cima. Não pode ter medo. Não pode ficar com medo. Vai ficar com medinho. Medinho. Eu queria que vocês conhecessem o meu gerente, que é o meu braço direito, mas os outros que estão viajando. Ele fala pra mim direito toda hora. O medo não anda de Land Rover, velho. Tá com medo? Ah, tá com medo? O medo não anda de Land Rover, velho. Não anda de BMW, não anda de Porsche, né, meu gatinho? O medo não anda de Porsche, Não anda pai. de 3008. O cara... Não anda em 3008. Ele fala, né? Ah, tá com medo agora? O medo não anda de BMW, velho. É verdade, né? É verdade. O cara que, pô, Verdade. não anda de BMW mesmo, Verdade. cara. Faz total sentido. Gostou do papo, meu irmão? Bom demais. Então é o seguinte, aquela frasezinha agora, mais uma vez, essa é de praxe no final do podcast, né, cara? O pessoal que tá acompanhando aí agora. Vocês gostaram do que, mano? Ele é foda, né? Ó, o pessoal que tá acompanhando, ele viu conteúdo pra caramba. Teve conteúdo pra caramba aqui, né? Tá achou, não? Foi gostoso. Quanto Né? que tu cobraria, assim, nesse conteúdo que tu passou aqui hoje pra galera? Se fosse cobrar na tua mentoria lá. Se fosse cobrar Em esse torno, conteúdo, fala assim, me dá 10% do que tu ganhar baseado no que tu aprendeu. Caramba, velho. Isso é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro, até é bom, velho. Tá bom, né? Ele vai lá, vai, eu vou comprar uns 5, 6 pau. Não, ele quer a porcentagem, ele É. sabe que o retorno é... É. O retorno sobre o investimento é certo, né? Lógico. A galera não pegou nada aqui, nada desse podcast, cara. A galera tava na cozinha ali, daqui a pouco tocou o WhatsApp, eles Fritando olharam o ovo. WhatsApp, daqui a pouco o vizinho bateu palma ali, chamou, daqui a pouco bateram na porta do quarto dele, daqui a pouco ele tava dirigindo e o carro furou o pneu. Coisas que acontecem no nosso dia a dia. Só que isso agora tu vai falar pra ele uma frase e essa frase ele vai pegar, cara, ele vai executar esses fundamentos que tu vai passar. E a partir do outro dia já vai começar a vida dele a seguir rumos diferentes. Qual que é essa frase, meu irmão? Essa é de dentro pra fora. O que tu deixa pra essa galera aí, velho? O sucesso é proporcional ao número de pessoas que você ajuda. E hoje, o melhor jeito de ajudar o maior número de pessoas possíveis é com as redes sociais. Então, se você quer ter sucesso de verdade, use a rede social ao seu favor. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom! Esse foi o meu parceiro Kenner no meus ParsaCast. Muito obrigado, meu irmão. Que honra, que honra! Galera, tchau, tchau. Até o próximo episódio do meus ParsaCast. Uhul!